Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação, trazendo aí conteúdos do nosso amado direito trabalhista, para quem é da área de direito trabalhista, departamento pessoal. Hoje vamos falar sobre o ato conjunto TST-CSJT, né? Referente que dispõe sobre os procedimentos que visam a comunicar à Advocacia Geral da União nos casos de identificação de conduta culposa do empregador em acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Pois bem, sabemos que o cerco está se fechando enquanto há essa questão dos acidentes de trabalho e também do próprio governo efetivamente ter, né, informações e poder agir enquanto aumentar a sua receita. E a partir disso, o governo precisa, claro, a união também de outras áreas, né, para poder ter esse suporte quanto a isso. Então, neste caso, o que efetivamente se diz nesse ato conjunto, que é considerando a importância das ações regressivas acidentárias como meio de ressarcimento da administração pública pelos gastos com as prestações sociais decorrentes de acidente de trabalho, e ainda como instrumento pedagógico e de prevenção de novos infortúnios, a teor do artigo 120 da Lei 8.213 de 24 de junho de 1991, diz o seguinte, que resolvem estabelecer os procedimentos a serem observados pelos juízes e pelas juízes do trabalho, no caso de decisão transitada em julgado em que se reconheça a conduta culposa do empregador em acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, a fim de subsidiar eventual ajuizamento de ação regressiva, nos termos do artigo 120 da Lei de 8.213 de 24 de julho de 91. No artigo 2º fala que, para os fins do disposto neste ato, os seguintes procedimentos deverão ser adotados pelos juízos que detêm competência funcional para promover o cumprimento da sentença em caso de decisão com trânsito em julgado, que seria incluir a União como a terceira interessada na atuação do processo judicial correspondente, observando a correta e específica indicação de nome e CNPJ conforme a orientação a ser enviada em expediente próprio da coordenação executiva do sistema PJE. Expedir intimação da União dando notícia da decisão que conterá obrigatoriamente o seguinte, o nome das partes e a informação do que houve no trânsito julgado da decisão, cujo conteúdo reconhece a conduta culposa do empregador. Considerando o acesso integral aos autos do processo por parte da União, não é necessário anexar quaisquer documentos a intimação, né, de que trata o caput deste ato. Este ato foi assinado pelo ministro Aloísio Corrêa da Veiga, que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Em resumo, o que vai acontecer neste caso? A medida é pauta impulsionada pelo Programa de Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho e vale para o Judiciário Trabalhista de todo o país, né? Que, além de caráter pedagógico e de prevenção dos novos acidentes, este procedimento poderá gerar uma recuperação de recursos públicos, né? As informações podem servir de base para eventuais ações regressivas movidas pela AGU para o ressarcimento da administração pública com os custos previdenciários decorrentes do tratamento dos trabalhadores acidentados ou afastados. Em resumo, pessoal, o que é que vai acontecer? A partir do momento que uma empresa ela é penalizada dentro do âmbito da Justiça do Trabalho, onde houve um ato que foi comprovado como inseguro, dando ganho de causa a esse empregado, e que, em tese, deu também um custo a União enquanto aos afastamentos que foram custeados para este contribuinte, a empresa vai ser notificada, o governo vai ter essa informação para, se for o caso, ser notificada e entrar com a ação de regressão, que seria exatamente cobrar da empresa o que houve de custo referente a esse ato lesivo à saúde e à segurança do trabalhador. Até porque a obrigação seria exatamente da empresa em promover atos seguros para os funcionários, né? Então, por exemplo, gastos com afastamentos financeiros. De acordo com os dados do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estima-se de que em 2012 a 2022 os valores de pagamento pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ultrapassou 136,7 bilhões. Projeções atuais estimam que o valor já ultrapassou mais de 163 bilhões, o que representa um gasto de R$1 a cada 2 milésimos de segundo, né? Referente a essa questão de saúde e segurança do trabalho. Então, o ato exatamente será o seguinte:
nas situações de trânsito julgado, a União agora é uma parte interessada, deve ser uma parte interessada para poder, enfim, solicitar das empresas, né, que forem culpadas, né, por essas decisões em trânsito julgado, onde elas tiverem, neste caso, a conduta culposa em acidentes de trabalho, elas serem penalizadas pela União nesse ato de regressão, que seria essa cobrança, vamos dizer assim, um ressarcimento dos custos que ocorreram, que a União desembolsou. Então, mais do que nunca, as empresas precisam cuidar da saúde e segurança do trabalhador para efetivamente não terem essas penalidades. Já podemos citar, por exemplo, a própria alíquota FAP e RAT, que exatamente é uma forma de penalizar mês a mês as empresas, mediante a situação de vocês não cuidarem dos seus funcionários ao longo de um determinado período. E aí as alíquotas FAP são atualizadas ano a ano, aumentando ou não, né, mediante como a empresa se comporta ao cuidado dos seus funcionários. Então fica aqui mais uma informação, um conteúdo bastante importante aí para quem é da área, orientar seus empregadores, né, e diante desses fatos que são extremamente importantes. Ficamos por aqui, nos acompanhe no YouTube, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Spotify. Ficamos por aqui e até a próxima.